E aí galera, hoje eu vou falar sobre o simulador de defeitos. Ele é um jogo desenvolvido pela Intel. Como o próprio nome diz, simula erros em computadores, erros gerais, tanto de hardware quanto de software. Ele simula uma interface de um computador. Acho que já carregou aqui. Ó, ele é basicamente isso, tem erros de software e erros de hardware. Tem um botão para ligar e desligar, porque ele faz parte do jogo, certo? Ele já é um pouco antigo, ele foi desenvolvido há uns anos atrás, então ele ainda inclui erros referentes a drive de disquete e drive de CD, que hoje em dia a maioria dos computadores já não tem mais. Já foi meio que eliminado, substituído por tudo quanto é dispositivo USB. Mas ainda assim os erros que vêm relacionados a ele são de algum conhecimento, alguma utilidade eles podem vir a ter, certo? É, ele é um software feito para desenvolver algum conhecimento, para que as pessoas consigam por conta própria, muitas vezes, resolver erros que são muito simples de resolver, em vez de ter que levar numa assistência técnica e pagar um valor que muitas vezes não teria necessidade de ser feito, sabe? Bom, vamos ao software aqui. Vou fazer em torno de dois desses erros aqui para não estragar muito a experiência, certo? Para quem tiver interesse de utilizar e brincar com ele. Ele tem um contador de pontos aqui, mas isso é mais só para pessoa se divertir de alguma forma, não faz muita diferença, é mais pelo conhecimento. Vamos lá então. Apesar de não haver distorções nas imagens, elas aparecem dentro do Windows com uma definição muito pobre e poucas cores. Aqui embaixo tem uma informaçãozinha adicional. Ao entrar na configuração resolução de tela do Windows, não é possível configurar para um número maior de cores nem para uma resolução maior de tela. Apenas aparece as opções de utilizar a resolução 640-480 com 16 cores, 4 bits, certo? Isso provavelmente é porque o drive de vídeo não está instalado. Tá? O que acontece é, ele também vai te ensinar, mesmo que tu erre a resposta, ele vai te dar uma resposta justificando o porquê não é aquela opção que tu escolheu, certo? E como muitas vezes as respostas se repetem e várias, como são situações simuladas, mais de uma resposta pode ser a resposta certa, porém pode não ser a resposta que a pergunta naquele momento está esperando. Por exemplo, pode ter um problema de memória, mas na verdade tem que limpar as memórias e não só trocar as memórias. E aí, num processo de conserto, a pessoa conseguiria resolver. Mas no programa, como ele é um pouco mais simples, né, teria que ser a resposta exata. Certo? Eu vou mexer numa que esteja errada, só para garantir aqui. Se eu mexer no hardware sem desligar aqui, ele vai dar um outro erro. Placa de vídeo. Você não pode mexer no processo de hardware com o computador ligado. Como eu disse, tem que desligar para mexer no hardware. Se fosse no software, ele teria que ser mantido ligado. Eu posso ou clicar aqui ou ir no OK. Mas nesse caso, quem for pensar pelo lado dos pontos, já perdi ponto. Ó, pode ver que agora ele está desligado, certo? Então eu posso ir na placa de vídeo. Ó, boa tentativa, uma placa de vídeo defeituosa pode causar problemas na imagem, mas geralmente os problemas que ela ocasionaria são de distorções graves na imagem e não de resolução. Como eu disse, ele já deu uma indicativa, mais ou menos de que talvez poderia ser, mas não é. É de uma outra forma, ele deu uma explicação do porquê não poderia ser. De uma forma, é um conhecimento para as pessoas entenderem. Certo? Eu vou religar aqui para poder mexer no software. E onde é que está? Não, acho que é esse aqui. Aqui, driver de placa de vídeo. Esse. Ó, como eu disse, ó, muito bem, você descobriu o defeito. O driver correto para a placa de vídeo não estava instalado. Dessa forma, o sistema operacional utilizou um driver genérico, que só tem opções mais básicas e resolução de tela e de cor. Ao instalar o driver correto, todas as opções de número, de cor e resolução de tela ficaram disponíveis. Tem uns brinquedinhos a mais, ó,
Parabéns por ter consertado esse defeito, você acaba de ganhar um componente de seu computador virtual. Ganhou um disco rígido. Mas é só para diversão isso. Vou fazer mais esse aqui. O computador trava ou reinicia sozinho em qualquer momento durante a utilização de qualquer programa e às vezes trava mesmo antes do boot. Essa é uma daquelas que tem várias respostas. Vamos ver se eu consigo acertar ela de primeira. Eu acho que é um hardware. Não, eu errei. Boa tentativa, uma placa-mãe defeituosa poderia realmente causar esse tipo de problema, mas você trocou a placa-mãe e o problema continua. Vamos ver agora. Ó, dessa vez deu certo. Muito bem, o defeito estava mesmo em um dos pentes de memória RAM. E é basicamente isso. Ele vai simular erros, dar explicação do motivo por que é ou por que não é aquele o defeito. É bom para desenvolver um conhecimento, uma coisa bem básica, mas ajuda bastante, certo? Espero que vocês aproveitem bem o conhecimento e um abraço.